Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje vamos adentrar, propriamente falando, no capítulo Fé da obra Pensamento e Vida. Na semana passada, apenas refletimos um pouco sobre a fé, guiados pela ideia central deste capítulo, que é mostrar a fidelidade enquanto virtude para todas as áreas da vida humana e não apenas para uma questão meramente teológica. O problema da fé é de fato grave, e como diz Meimei em uma bela página intitulada Confia Sempre, o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Seguindo essa mesma ideia, mas trazendo agora um outro panorama sobre a importância da fé, queremos destacar uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo intitulada A Fé e a Caridade. Essa mensagem se inicia com uma fala que tem tudo a ver com a maneira como Emmanuel inicia o capítulo que estamos estudando agora. A mensagem é assinada por um espírito protetor que começa assim: Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Ele mesmo irá explicar essa ideia de que a caridade é impossível sem a fé no parágrafo seguinte, diferenciando caridade do que ele vai chamar de impulsos generosos. Acontece que uma das grandes diferenças entre caridade e impulso generoso é o limite, é até onde isso vai e quanto tempo dura. Ou seja, a caridade não é só um impulso generoso, porque esse impulso, por melhor e mais bem intencionado que seja, será sempre superficial e rápido se não estiver alicerçado sobre a fé. Por mais generosa possa ser uma pessoa, se ela não tem fé, jamais entenderá a cruz do Cristo, por exemplo. Por mais generosa possa ser uma pessoa, se ela não tem fé, jamais entenderá o voto de pobreza do nosso Francisco de Assis. Por mais generosa seja, se a pessoa não tem fé, jamais entenderá a abnegação de um Allan Kardec, de um Leon Denis, de Chico e tantos outros que poderíamos citar aqui. Porque, como já podemos refletir antes em outros episódios, a caridade não é tão somente o ato, mas todo o propósito que o envolve. Não basta apenas fazer. É preciso pensar o porquê fazer, para que fazer, como fazer e o principal, prosseguir fazendo. Tudo isso vai constituir o que chamamos caridade e sem fé podemos até começar, mas dificilmente continuaremos no propósito de servir ao próximo ao facearmos os desafios, os ataques de toda ordem e por aí vai. Cremos, seja por essa razão, que Emmanuel inicia o capítulo chamado Fé assim: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Buscar o bem, todos buscamos. Todavia, nem todos o encontram, e dos que o encontram, nem todos assimilam-lhe a luz, porque buscam sem perseverança e sem fervor. Antes de encontrá-lo e assimilá-lo, encontram a desistência e o cansaço. E aqui já está o germe da ideia central deste capítulo. Paulo escreverá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esse versículo vai merecer de Emmanuel um extraordinário comentário no livro Pão Nosso, capítulo 11, intitulado O Bem é Incansável. Ora, para ser incansável, ele deve nutrir-se de algo que é essencialmente divino. Algo que, se estiver em falta, não nos abastecerá as energias para prosseguir, para perseverar no bem. Que será isso que nos mantém incansáveis no bem? Que força será essa que há de nos manter firmes no propósito do bem, senão a fé? Para não nos cansarmos de fazer o bem, como Paulo nos recomendou, haveremos de estar conectados na fonte eterna da vida através da fé,
e, sobretudo, conectados a nós mesmos. Por isso, sigamos na leitura para vermos a construção de Emmanuel a esse respeito. O benfeitor escreveu assim: ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Se não temos fé, meus amigos, somos como a lâmpada, que não tem os fios ligados à fonte. Somos como a placa da fotografia sem o líquido que a sensibiliza para gravar a imagem. Somos como uma voz a ser transmitida que não encontra os equipamentos que lhe permitam semelhante realização. Sem fé, nada realizamos, porque andaremos desconectados de nós mesmos e do Pai Maior, que é a causa inicial de tudo e a grande fonte de forças. Sem fé, não encontraremos sustentáculo para a nossa vontade de perseverar, não encontraremos a serenidade que nos permita raciocinar e não encontraremos a alegria que nos permita agradecer. Precisamos, portanto, fortalecer nossa fé, a nossa confiança, traduzida às vezes em esperança e às vezes em energia para prosseguirmos adiante. Vamos parar por aqui hoje, porque a partir deste ponto, Emmanuel falará de um ponto de vista ainda mais prático sobre a fé. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.